Vou te ensinar hoje qual a importância das questões e como vocês filtrar questões no que concurso. Lembrando que eu não ganho nada do que concurso. Estou falando aqui dele porque foi a plataforma que eu estudei para ser aprovado. Também é a plataforma que a gente indica numa aprovação, justamente porque a gente indica aquilo com o qual a gente já estudou, mas a gente não ganha nada. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Francisco, sou do Rumo à Aprovação. Desde 2019, destino meu tempo a fazer com que pessoas sejam aprovadas em concurso público. Já fui aprovado em alguns. Estou aqui para dizer para vocês qual a importância de você resolver questões, cara. A primeira coisa que você tem que colocar em mente é que são pouquíssimas pessoas, raríssimas as pessoas que são exceção, que são aprovadas sem resolver questões. E aí você vai ver muito vídeo na internet te ensinando a ajudar sem resolver questão. Mas eu acredito que isso é uma cilada. Isso é um erro. Eu vou dizer para você o porquê. Mas antes disso, se você gosta dos vídeos aqui desse canal, você se inscreve nele, ativa o sininho, deixa seu like. Também deixa um comentário aí de um vídeo que você quer ver aqui nesse canal. E, acima de tudo, também não se esquece de assistir todos os nossos vídeos, porque isso ajuda bastante a gente em visualizações. Mas beleza. Dito isso, vamos lá. Resolver questões é um dos principais pontos do método Rumo à Aprovação, que a gente entende que vai fazer com que você seja aprovado em um concurso público. Para quem já nos conhece, sabe que nossas fases de estudo estão em: primeiro, você vai ver a teoria, depois você vai resolver questões, depois você vai resumir o conteúdo e por fim você vai revisar. Esse é o ciclo completo e depois que você termina esse ciclo, você começa a simular a prova. Ok? Mas vamos lá. Dito isso, resolver questões. Por que é interessante, Francisco? Porque são nas questões que você vai resolver que você vai perceber o que é que mais cai na sua prova ou o que realmente cai pouco. Então, o assunto do edital, para quem não sabe, é imenso. 90% dos concursos tem um edital imenso, em que você inevitavelmente vai precisar dar ênfase em alguns pontos e vai somente passar por outros. E aí eu vou dar um exemplo para você aqui agora. Vamos supor que você está estudando para delegado da Polícia Federal. E aí você tem aqui um crime como tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei 11343. E aí ele, em toda a prova, cai diversas questões. E aí você tem um crime também do Código Penal, que também está no edital, que é situação condicional de escravo, que é um crime que cai pouco. Você vai dar o mesmo nível de importância para esses dois tipos de conteúdo? Não. Vamos supor que você está estudando ali para PM da Bahia. E aí você está aqui em História. Você sabe que o Brasil Colônia cai muito. E você sabe também que o Brasil Império cai pouco. Você vai dar o mesmo nível de importância para esses dois tipos de conteúdo? Não. Mas como é que você vai saber disso? Ah, Francisco, o professor, ele vai dizer, irmão, não se renda ao que o professor vai dizer. Porque o professor da matéria, ele entende que tudo que ele passa é importante. Ele entende que tudo que ele está lecionando é importante. E mesmo que seja um super professor diferenciado, ele não vai conseguir abarcar todos os concursos públicos. Então, inevitavelmente, em algum momento, a aula vai ficar genérica. E o professor não está errado. Ele está dando a aula dele. E ele tem que dar a aula toda. E ele tem que dar o conteúdo completo. A missão de entender o que é interessante e o que não é interessante para você é sua. Isso eu tenho que te dizer. E você vai entender disso como? Fazendo questão. E aí você vai começar a perceber o que o Borana sempre fala, é que 80% da sua prova está em 20% do edital. 80% da sua prova está em 20% do seu edital. E você só vai saber disso resolvendo questões. É por isso que eu trouxe aqui, por exemplo, para você abrir o que é concurso, eu trouxe o meu perfil, que está aqui quando eu estava para o CFO ainda. Perceba que eu, na minha época, fiz 23.500 questões aproximadamente. Acertei aí 18.500 aproximado e errei 5.000. Dá um total de quase 80% de acertos. O que ainda não é uma taxa muito alta. Para muita gente estuda para concurso, sabe que a taxa é altíssima mesmo.
o cara está acima de 80%, mas já é uma taxa boa. Ainda mais que eu fiz 23 mil e poucas questões. 80% das questões que eu vi na minha prova, das que eu fui aprovado, e eu já tinha feito aqui. E algumas até que eu errei, eu já tinha feito. E eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que eu filtrava as questões. E de uma vez por todas eu vou mostrar aqui para vocês. Não recebo um centavo do que concurso, mas estou aqui mostrando como é a maneira mais interessante de você filtrar. A primeira coisa que eu filtrava sempre era a disciplina. Vamos supor que eu vou fazer questão agora de português. Então eu colocava aqui português. Beleza. Outro ponto era assunto. Vamos supor que eu vou fazer questões de crase. Então ia lá, jogava crase. Beleza. A depender da fase de estudos em que eu esteja, eu parava por aqui. Então, por exemplo, se eu estivesse em um momento de estudo extensivo, o que, Francisco, que é um estudo extensivo? É um estudo em que não tem previsão de edital ainda, eu estou começando a montar a minha base no concurso, eu ia parar por aqui. Como filtrava somente em disciplina e assunto. Francisco, você não filtrava a banca? Não era de filtrar a banca, porque a depender você teria uma limitação de questões caso você filtrasse pela banca. Quer ver? Vamos colocar aqui em português crase. Aí vamos escolher aqui uma banca. Vamos supor que a banca do seu concurso seja Consultec. Olha lá, vamos lá. Consultec. Aí você ia lá, filtrava. Ia ver que não tinha questão nenhuma de crase. A verdade é que não tem questão nenhuma. Não, essa não é uma verdade sobre o concurso, sobre a banca Consultec. Claro que já caiu questão de crase. Mas, pelo tanto de filtro que você colocou, a plataforma parece que ela buga, dá algum tipo de erro. Então, nesse momento de estudos aqui, eu só filtrava disciplina e assunto. Ponto. A depender do assunto, sobretudo assuntos jurídicos, eu filtrava pelo nível. Então chegava aqui, escolhia fundamental e médio se meu concurso fosse médio. Se meu concurso fosse superior, eu não filtrava. Então, cuidado com a quantidade de filtros que você vai fazendo, pois isso aí pode te trazer um grande problema. Francisco, você não tirava as desatualizadas e as anuladas? As desatualizadas eu tirava, as anuladas não. Por que eu não tirava as anuladas? Porque muitas vezes as anuladas elas tinham sido anuladas por uma besteira. Então eu olhava o comentário para saber por que ela foi anulada. E se ela foi anulada, por que ela caiu naquele concurso, entendeu? Então, mesmo a questão sendo anulada, eu ainda deixava aqui, eu olhava o porquê dela. Ok? Beleza. Quando eu respondi a questão aqui, vocês podem perceber que você tem um gabarito comentado pelo professor, você tem um gabarito comentado pelos alunos. Eu sempre preferia ver o gabarito comentado pelos alunos, que geralmente são comentários bem diretos. Aqui, ó, pronto. Gabarito letra B, e o cara vai e explica em uma frase. Geralmente, quando tem um gabarito comentado em aulas, deixa eu ver se eu acho uma questão aqui de gabarito comentado em aula. Geralmente, o professor faz uma aula de meia hora aí, sobre uma questão só, o que fazia você perder muito tempo. Então, eu prefiro responder dessa forma. Olhava ali aquele comentário do aluno. As estatísticas são interessantes para você saber o quê? Se muita gente acertou a questão, significa que você não está estudando? Não. E você acertou? Não. Significa que é uma questão que cai muito no concurso. Então, o fato de muita gente acertar, significa que essa questão cai muito em concurso, esse tipo de questão. E o fato de muita gente errar, significa que é um tipo de questão que cai pouco. Pergunta, você precisa saber a que todo mundo acerta ou a que todo mundo erra? Aí você deve estar pensando que todo mundo erra, né? Não! Você precisa saber a que todo mundo acerta, porque é a que mais cai. A que todo mundo erra, cai um concurso sim e 1000 não. Então não é essa questão que vai te fazer aprovado. Não é essa questão que vai te fazer aprovado. Lembrando disso. Então, eu tô te falando aqui. As principais questões são as que todo mundo acerta. E já que todo mundo acerta, por que nem todo mundo é aprovado no concurso? Essas questões que todo mundo acerta, o que vai te fazer aprovado é você acertar todas as questões que todo mundo acerta. E aí você tem a margem para errar aquelas questões que estão fora da curva. Então, meus irmãos, é dessa forma que eu
fazia as minhas questões e é dessa forma que a gente auxilia nossos alunos do Rumo à Aprovação a fazerem. E todo assunto a gente manda um link do QConcurso já filtrado para o aluno fazer. Então o aluno do Rumo à Aprovação não tem nem problema em filtrar as questões, porque já vai filtrada. Então, se você quer ser aluno do Rumo à Aprovação, vou deixar aqui nesse vídeo um comentário fixado com o nosso site www.rumoaprovação.com. E se você quiser ser nosso aluno, a gente está te esperando lá. Vamos nessa. A gente tem toda essa preparação aqui. Tudo isso aqui que eu te disse agora tem lá também. Como eu te falei, todos os assuntos, a gente vai ter um link lá já com aulas, com questões filtradas do QConcurso para você ir lá e responder e não perder tempo nem com esse filtro aí. Mas se você quiser estudar sozinho, tá aí. Já te expliquei como é que faz um filtro. Beleza? Então tamo junto. Até a próxima e Rumo à Aprovação. Te espero lá.